Canjica cremosa de amendoim. Eu tenho a certeza que ela vai fazer o maior sucesso na sua festa. E mais, ela vai guardar lembranças para sempre. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E sabe por que muita gente fala que não gosta de canjica? Porque fala que canjica é sonsa, que canjica não tem gosto, que a canjica é dura. Enfim, e eu tô aqui para entregar para vocês o que você deve fazer para a sua canjica ficar deliciosa e todo mundo pedir a sua receita. Inicialmente, você precisa tomar atenção na qualidade da canjica, do grão que você está comprando. E é por isso que eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos detalhes que nós temos aqui na canjica da Pequê. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês a questão do grão, que é um dos diferenciais dessa marca. Quando a gente fala de canjica de boa qualidade, eu preciso que os grãos estejam inteiros. E isso é uma coisa que raramente você encontra no mercado. E aqui na Pequê você vê. Para começar a produção, nós precisamos de tempo. E uma das coisas que eu já falei 1000 vezes aqui para a produção, estão cansados de ouvir canjica não é miojo, não. Então, tenha tempo de fazer pelo menos 2 dias. Sim, 2 dias para sua canjica ficar pronta. Por quê? Primeiro, você precisa deixar de molho. Então, você vai pegar, abre a sua canjica, coloca numa travessa grande e coloca água de molho. Então, um pacotinho de meio quilo de canjica, você pode colocar 1 litro de água. Essa água aqui não tem tanto problema a quantidade que você vai colocar, tá? Você pode até fazer o descarte e depois colocar outra água para o cozimento. Mas esse molho inicial aqui, 1 dia antes, é essencial para rendimento. Principalmente para quem tem família grande e principalmente para quem vai vender. O rendimento vai fazer servir para mais pessoas ou colocar mais lucro no seu bolso. Aqui nós estamos utilizando na nossa canjica o grão branco, mas também podemos utilizar o grão amarelo, que você também encontra na Pequê. Isso é muito regional, isso é muito familiar. Então assim, as duas dão certo, as duas ficam deliciosas, mas vai da preferência da sua família, vai da sua questão regional. Qual a canjica que rola mais por aí? A branca ou a amarela? Se você já fez das duas, escolhe qual você prefere. Mas também você pode testar aí na sua casa qual é a do seu gosto de preferência. E vamos seguir da mesma forma o procedimento. Aqui eu deixei de molho, como eu já expliquei para você, e estou mostrando a diferença de volume que dá entre a seca e a já hidratada. Lembrando que o rendimento dela praticamente vai trabalhar com 50% a mais de rendimento. Então eu tinha 500 gramas de grãos secos e eu passo a ter aproximadamente 750 gramas de grãos hidratados. E isso, para quem trabalha, dá muita diferença. Então, esse processo inicial aqui é fundamental. Por isso que eu sempre falo, faça com calma, faça com tempo, para que aumente o seu rendimento e para que você depois tenha um sabor delicioso na sua canjica. No outro dia, após o seu molho, ou se você colocou o seu molho bem cedinho, lá no final do dia, de pelo menos 6 horas, nós vamos fazer o começo do cozimento da sua canjica. Mas eu acho interessante sempre, faz no final do dia e no outro dia de manhã você dá sequência, porque depois você vai ficar aqui cozinhando lentamente a sua canjica. A ideia é, com tempo, com baixa temperatura, que a gente consiga fazer uma canjica maravilhosa. Canjica, grãos hidratados na panela novamente e nós vamos colocar água. Então, 500 gramas de grãos hidratados, 1 litro de água. Isso aqui nós vamos deixar cozinhando. Posso fazer na panela de pressão? Posso. Também posso fazer na panela convencional. Fica a seu critério. Começo aqui com 1 litro de água, mas
Se baixar muito essa água e o seu grão ainda estiver firme, você coloca mais água e deixa cozinhando. Isso aqui não tem problema. É igual cozinhar um grão, feijão ou qualquer outro grão, tá bom? A ideia é amaciar bem esse grão aqui para depois a gente continuar. Panela de pressão ou panela convencional. Você escolhe o processo, o importante é cozinhar até ficar bem macio. Aqui nesse processo de cozimento, nós já podemos acrescentar as especiarias que a gente vai colocar. Então, se você gosta de canela, que é o que a gente vai colocar aqui, se você quiser colocar cravo, que também é convencional, você pode colocar. Eu vou colocar canela, então canela em pau já vai aqui nessa água para a gente fazer o cozimento. Açúcar, ainda não. Nenhum outro aromatizante, só especiarias que você coloca nesse momento. Depois do cozimento da sua canjica, que você vai deixar até o ponto dela estar macia, mas não desmanchando, nós vamos começar a colocar sabor, acrescentando leite, leite condensado e creme de leite. Esse processo aqui nós vamos fazer e deixar cozinhando em foguinho bem baixo. Olha aqui como fica esses grãos pós-cozimento. Eles ficam inteiros, porém macios. Sobra um pouquinho de água ainda na panela e não tem problema nenhum. Caso a sua canjica esteja macia, mas tenha ainda muita água na sua panela, tira esse excesso, mas não descarta. Porque no final, se você precisar de um pouquinho mais de líquido para ajuste, você tem aquele caldinho lá, tá bom? Mas aqui, um pouco de caldo no fundinho, não tem problema nenhum. Eu vou apresentar o leite condensado. Se você não quiser colocar leite condensado e quiser adoçar só com açúcar, também pode, fica a seu critério. Se você quiser colocar o creme de leite e leite em pó, também pode. Aí fica a seu critério. O importante é não deixar de colocar o leite, porque só cozimento em água vai ficar sonso. Então, é interessante que você coloque leite sim. Uma dúvida que algumas pessoas têm: por que você fez o cozimento inicial na água e não fez diretamente no leite? Quando nós fazemos o cozimento diretamente no leite, nós temos um excesso de gordura. E essa gordura do leite faz com que demore muito mais tempo o cozimento do seu grão, tanto da canjica e até no arroz doce também. Por isso que o cozimento inicial, para esse amolecimento dos grãos, é ideal que se faça com água e depois nós entramos com leite. Assim, você tem menos custo, né? Mas assim, não perde sabor. Então, cozinha lá na água, hidrata, cozinha, tira o excesso de água que sobrou, aí você entra com o leite e começa a dar sabor. Porém, depois que coloca o leite, você vai colocar esses ingredientes aqui, vai ligar o fogo, deixa o foguinho baixo para ir cozinhando e esses grãos pegarem todo esse sabor do leite condensado e de todas as outras coisas que você for colocar aqui para aromatizar. Coloquei o leite. Aí você pode dizer: Karen, no lugar de colocar o leite, posso colocar água e depois só entrar com o leite condensado, com o creme de leite e descartar o uso de leite? Eu, particularmente, acho que ele fica sem graça, que ele vai ficar com menos sabor, porque o leite, além de sabor, ele tem gordura, enfim, então vai ficar muito mais rico, muito mais gostoso, muito mais encorpado a sua canjica, no lugar de fazer o processo somente com água e vir com o leite condensado e o creme de leite, tá bom? Mas assim, não é proibido, porém, com o leite fica muito mais gostoso. Eu coloquei então o leite condensado, vou colocar o creme de leite e vou ligar o fogo. E vou deixar aqui cozinhando lentamente, foguinho baixo, por pelo menos 30 minutinhos. E aí a gente vai sentindo essa cremosidade, prova se o grão já pegou sabor e você vai sentindo e deixando até o ponto que você deseja. Depois de aproximadamente 35, 40 minutos naquele foguinho bem baixinho, nós vamos ter uma canjica já com o leite mais encorpado, já pegando esse sabor, e é o tempo que a gente faz para ajuste. Quem gosta de uma canjica um pouquinho mais docinha, é aqui nesse momento que a gente vai alinhar. Eu posso colocar um pouquinho de açúcar, eu posso colocar mais leite condensado, mas uma lata inteira aqui não vai. Então, esse ajuste normalmente eu faço com açúcar, mas se você quiser colocar mais leite condensado, fica a seu critério. Aqui eu vou colocar o açúcar
que eu já provei aqui um pouquinho e observei que falta um pouquinho de açúcar. Vou colocar. Mas se você é daquele que gosta de pouquíssimo açúcar, falo pra você que esse momento aqui nem vai existir na sua panela. Misturo. Gente, se o vídeo tivesse cheiro, eu tinha certeza que já tava lambendo essa tela. Olha só, que cara de delícia que já está ficando essa canjica. Se você gosta de canela com mais intensidade, aqui é o momento de você colocar também uma pitadinha de canela. Ou, se você quiser, deixe para colocar por cima na hora de servir. Fica a seu gosto. Aqui, até esse ponto, nós estamos falando de uma canjica clássica. Coloquei a hidratação, coloquei o leite, a especiaria, que aqui eu coloquei só canela, mas para uma canjica tradicional também cabe colocar o cravo em flor, e eu deixei cozinhar. Agora eu vou fazer uma aromatização diferente. Vou finalizar com amendoim picado, meio triturado. Aqui vai dar um sabor diferente para sua canjica. Mas se você não quiser fazer com amendoim, quiser colocar uma raspinha de laranja, uma raspinha de limão ou deixar ela clássica, como está aqui, tá tudo bem. Da quantidade que está na receita, eu vou colocar metade no meio da canjica e a outra parte eu vou deixar para fazer aquela nuvem em cima que fica lindo na decoração e também muito gostoso. Agora, se você não quiser deixar uma quantidade para decoração que depois você não vai lembrar e você quer deixar na praticidade, então pega e coloca toda a quantidade aqui e mistura sem problema nenhum. Eu amo canela, então na minha canjica já vai um pouquinho de canela em pó aqui no meio da massa. Mais ou menos uma colherzinha de café, aquela bem pequenininha. Essa mistura do amendoim com a canela, gente, traz uma aromatização que só você fazendo para sentir. Canjica pronta. Esse cheirinho gostoso de festa junina no ar é clássico dela. Depois de mais de 2 horas em fogo bem baixinho cozinhando, para pegar todos esses aromas que eu coloquei aqui, a canjica tá pronta. Então, prepara que pelo menos umas 4 horas você vai ganhar fazendo a sua canjica, porque você vai fazer sucesso. Depois de pronta, ainda quentinha, mas ela tem cremosidade nesse caldo. Porém, se você for guardar e refrigerar, vai ficar mais firme ainda. Aí, se você quiser servi-la quente ou mesmo fria com mais líquido, acrescente mais leite. Mas se você gosta dela quentinha, deixa para fazer quase na hora de servir. Ela fica deliciosa. Como eu disse, a festa junina, a canjica já é presença garantida. Porém, a canjica diferente, como você está aprendendo aqui comigo, só você que vai fazer. Detalhes fazem toda a diferença, por isso que eu me preocupo muito com o acabamento. Essa finalização, esse empratamento é o que encanta e traz literalmente o diferencial para o seu prato. Então, esse amendoim e um pouquinho de canela que você joga aqui por cima, olha a diferença que dá de apresentação. E sempre evidenciando o ingrediente que tem. Então, se eu tenho amendoim e canela, eu vou colocá-los aqui como forma de acabamento e até orientação da minha aromatização. E a sua canjica está pronta.